jejum de liga e daí fica 3 dias no modo. Ok, continuando então a nossa conversa sobre o reino de Deus. Página 17? Sabiam que aconteceu um outro atentado desses de... Oi? Página Agora, não sei qual é a página da Bíblia de vocês. 17. 17. O ponto 1.2, o reino de Deus e reino dos céus. O reino de Deus ou o reino dos céus são expressões que têm o mesmo significado na Bíblia. A diferença é que Marcos e Lucas usam a expressão reino de Deus, visto que Mateus usou a expressão reino dos céus, por estar escrevendo especificamente aos judeus. O uso da expressão reino dos céus em Mateus deve-se à tendência no judaísmo de evitar o uso direto do nome de Deus. Então, como o livro de Mateus foi mais escrito para judeus, daqui a pouco a gente vai ver o porquê, o que identifica isso, eles tentam evitar o nome Deus. Então ele fala sobre o reino dos céus, certo? Porque o nome de Deus para os judeus era sagrado, então não deveria ser utilizado. Fala. Hoje em dia, é errado a gente ficar falando Deus, Deus, Deus o tempo todo? Quando a gente vai se referir a Ele? Não tornar o nome de Deus em vão, né? Sim, mas quando a gente vai se referir a Ele, seria melhor, mais aconselhar, falar Senhor, ou alguma Eu creio que não. outra coisa? Eu creio que não. Eu creio que só exagerar, porque tem gente que fala, ai meu Deus, mas não tem nenhuma pretensão, né? Eu imagino Deus olhando, o que foi? É que na verdade ele se torna o quê? Uma expressão assim, de vulgar até às vezes. Né? Gente que nem é cristão fala, ai meu Deus, justamente, tipo, o que tu tem a ver com isso? É uma expressão, né? Então, tá, eu acho que aí é vulgarizar também, falar Deus para tudo, né? Então, não, eu acho que tem que ter um certo temor, dizer não. Evitar essa expressão. Se você tem esse hábito, eu tinha esse hábito, ai meu Deus, não, como assim? Você está invocando o nome de Deus? O nome de Deus é santo, né? Então, havia todo um temor místico no Antigo Testamento, né? De pronunciar o nome de Deus, não é chegar a esse ponto, porque nosso Deus é um Deus íntimo, um Deus próximo também. Não é um Deus distante, é um Deus próximo, íntimo nosso. Só que também não quer dizer por isso que ele se torna teu amigão, né? Ou se torna teu subalterno, né? Então, ter uma reverência, eu acho que é bom. Né? Perdeu-se muito o respeito para com Deus, né? Eu acho que a nossa cultura mais é de desprezar a glória de Deus do que honrar. Né? E os judeus hoje em dia, eles usam D, apóstrofo, o S. É assim que eles escrevem Deus. Sem o E, com apóstrofo. Por que é apóstolo? Aquele negócio. uma vírgula. Um negócio que ela coisinha, né? Casas d'água. Não se aprende mais em português isso? Eu esqueci o nome técnico. Oh, mas é tipo porque antes eles também escreviam Jeová só YHWH. Seria tipo isso? Tetagrama. Talvez não é porque eles nunca colocam Deus completo, né? O nome Deus. Sim, então, é tipo isso, né? Mas não tem então, antigamente eles também faziam uma outra forma de escrita. Só tetagrama, né? Eu sempre fui ter uma amiga judia e escrevo lá Deus, o Senhor. Lá não, ela fica, né? Ela escreve lá Deus, com apóstrofo, S. Interessante. O reino de Deus e a igreja. Gente, agora que a coisa vai ficar legal. O reino de Deus está relacionado, de alguma maneira, à história da igreja no mundo. Apesar de existir certa proximidade entre o reino e a igreja, elas não são exatamente a mesma coisa. O reino diz respeito a uma esfera mais abrangente da ação e da atividade remidora de Deus sobre a terra. A igreja é a assembleia daqueles que pertencem a Jesus Cristo, pela fé, e fazem parte da comunidade de Deus após o advento do Messias. Nesse sentido, a igreja pertence a uma época específica da história da ação de Deus sobre a terra. Ou seja,
ao período que a Bíblia chama de últimos dias, ou período após a primeira vinda do Messias. A palavra igreja aparece apenas em Mateus 16, 18, 18 e 17. E em nenhum dos outros evangelhos nos últimos dias, o reino de Deus passou a se manifestar através da igreja a partir de uma nova aliança. É na igreja que percebemos as características do reino sendo geradas e vividas pela comunidade do povo de Deus. O que acontece? Jesus, quando esteve sobre a terra, ele não criou a igreja. Nossa, e agora? Ixi, complicou. Né? Voltando. Jesus, quando esteve sobre a terra, ele não criou a igreja. Ele não fundou a igreja. Tá? Ele já tinha uma sinagoga. O que ele gerou? Seguidores. Ele deixou seguidores, ele não deixou a igreja. Essa ideia eclesia, essa terminologia eclesia, ela é posterior, certo? Quando Mateus foi escrito, quanto depois de Cristo que Mateus foi escrito? A gente tem aqui a data. Jesus fez, ele não criou a igreja, ele fez discípulos, né? Justamente, ele deixou discípulos, ele deixou seguidores. E daí, os quais, né, depois Paulo, o apóstolo, ele vai falar sobre a igreja, né, sobre a instituição igreja. mas ele fala que seria bom a gente não deixar de congregar, não deixar de... Porque para a gente crescer em Jesus, não adianta a gente ser uma ovelha desgarrada. Sim. É mais fácil serem dois do que um, ele disse. Sim, É por lógico. isso que a gente se encontra, para a gente crescer juntos na fé. Eu não estou dizendo que não devemos ter uma comunidade, uma igreja, certo? Mas eu estou falando do termo igreja. Né? Da palavra. Da palavra. Então ele deixou discípulos que se reuniam, ele até falou, vão até Jerusalém, esperem que logo vocês vão ser reunidos. Então eles estavam reunidos, eles estavam esperando. Então, eles estavam em igreja. Essa união, essa reunião dos discípulos, né? Esse encontro, tanto é que ele sempre estava em encontro, ele estabeleceu a ceia. Não tem como você celebrar a ceia sozinho, você no teu quarto. Né? Ceia você vai ter comunhão com alguém. Né? Jesus teve a ceia com seus discípulos. Então essa ideia de grupo, de pessoas, ele está presente, né, na ideia de Jesus. Só que não com esse nome, igreja. Né? Então, essa ideia de se reunir tem em toda a Bíblia, porque é muito importante, desde o Antigo até o Novo Testamento. Porque para Deus, creio eu, que a ideia de se reunir, tinha tendo do encontro, que as pessoas deviam se reunir para ouvir a palavra, quando os juízes falavam e tal. E no Novo Testamento também. Deus tem uma palavra para isso na Bíblia, ou no hebraico. Eles têm uma palavra para esse encontro, porque a gente usa a palavra igreja que foi criada no Novo Testamento. Deus tinha uma palavra própria para esse encontro, porque desde sempre as pessoas se encontravam para cultuar a Deus, para adorar a Deus. E igreja, ali quando você fala igreja, outra dúvida, você se refere a nós, igreja aqui local, ou igreja mundial? Porque daqui a pouco vou entrar no meio dessa questão. Tá. Em primeiro lugar, né, aquele encontro, por exemplo, vamos usar o exemplo da sinagoga. Certo? Na época de Jesus, haviam várias sinagogas. O que era a sinagoga? Era o local onde as pessoas se encontravam para ler as escrituras, cantar os salmos e fazerem suas orações. Eles ouviam sacerdotes também, né? Eles também ali tinham os escribas, os fariseus, né, que traziam ensinos, né? Então, praticamente era um culto, né? Porque eles liam os profetas, eles cantavam e faziam as orações. Isso na sinagoga. A sinagoga estava espalhada em vários lugares. O templo é uma coisa, as sinagogas era outra. Né? Não se fazia sacrifício na sinagoga. Só se fazia a leitura dos salmos, fazia-se a leitura dos profetas, da lei de Moisés. Então, essa ideia de culto, Jesus ele ia na sinagoga ou não ia? Sim. Ele pregava em algumas sinagogas, ele ia para ensinar? Sim.
Né? E Pedro tanto é também, que às vezes Paulo. em Lucas capítulo 4 ele pega o rolo de Isaías e lê, né? E aí ele já diz, olha, hoje se cumpriu essa escritura. Né? Ele fala que o Espírito de Deus está sobre mim para curar enfermos e por aí vai. Né? Então ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. Significa que era comum naquela época as pessoas se encontrarem para cultuar a Deus nessas sinagogas. Jesus não é contrário a isso, ele ia, inclusive, né? E ele ia para o templo, certo? Ele ia no templo. Então, Jesus não é contra as pessoas se encontrarem, só que ele não tem esse nome de culto, no caso, né? Ou igreja, certo? Essa ideia de eclesia, ela é posterior. E, então esse Agora, nome da só- Bíblia não No existe? templo, Não. então, se fazia Tá. sacrifício, né? Isso. No tempo, Da sim. sinagoga, Não. não. Só respondendo, esse termo igreja, ele existe em Mateus apenas, em 2 versículos de Mateus, dos evangelhos. Estou Sim. falando dos O evangelhos. Antigo Testamento não existe. Antigo Essa ideia de Testamento não encontro. existe. Ok. Encontro sim, mas aí é relacionado ao tabernáculo e ao templo. E lá eles também falavam a lei, porque eles também pronunciavam a lei Sim. pro povo. Isso também seria uma forma de se encontrar para Renovar a lei. Sim. renovar a lei. Certo. Então, a ideia basicamente seria a mesma, porque eles também têm Sim. os salmos. Sim. É a ideia de ensino na sinagoga. né? Ensino. Então, a ideia seria a mesma. Só que ele só não tem Mais a palavra a pra ele. sinagoga mais avançada, porque em Israel, no Antigo Testamento, não haviam várias sinagogas, havia apenas um templo. Então, as pessoas tinham que se deslocar para o templo para fazer seus sacrifícios. Mas a Muito ideia é mais. basicamente a mesma, só que não Sim. existe uma palavra, um termo Sim. específico para isso. Justo. E agora, o termo igreja, certo? Você não vai ver ele em Mateus, em Lucas, nem em Marcos, nem em João. Você vai ver só em Mateus. Mateus ele foi escrito, justamente na data aqui, deixa eu verificar aqui. 50 anos depois de Cristo. 50, aonde já havia o quê? A igreja. Nessa época já havia igreja. Por isso que Mateus fala de igreja. Certo? Mas esse conceito de igreja, ele é posterior, não é da época de Jesus. Certo? Ali na época de Jesus tinha as sinagogas, tinha todo esse trabalho judaico e tudo mais, né? Mas não havia a igreja. Só aí voltando a esse conceito da igreja como a reunião de todos os crentes do mundo inteiro, isso é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, sim, é o que? O povo que se submete ao seu governo. Ok? Nem todos da igreja local são da igreja de Cristo. E tem gente que é da igreja de Cristo, mas não é da igreja local. Entendemos isso? O reino de Deus, ele é maior do que a igreja ou a igreja evangélica. Nós muitas vezes entendemos como, fulano de tal se converteu, ele é evangélico. Então agora ele faz parte do reino de Deus. Significa que reino de Deus é igual a evangélicos? Tem católicos que também fazem parte do reino de Deus. Gente, eu vou repetir. Toda tribulação. Evangélicos, então, é igual a reino de Deus? A gente afirma, não, lógico que não. Mas aqui na nossa cabeça tem um preconceito, que eu estou falando agora como pastor, que quando a gente olha assim, mas existe salvação fora da igreja evangélica? E a gente aí bate na questão que Lutero questionou a igreja católica. Mas existe salvação fora da igreja católica? E foi o grande dilema que ele diz, que ele até rebateu em alguns dos discursos da igreja católica, dizendo que há salvação fora a igreja católica, apostólica romana, mas não fora de Cristo. E aí alguns deles, Lutero já se justifica, não, porque o próprio Agostinho afirma isso. Essa era uma afirmação de Agostinho, porque um santo considerado pela igreja católica, mas o próprio Agostinho afirmou isso, que há salvação fora da igreja católica, mas não fora de Cristo. Então, mas como nós evangélicos muitas vezes temos uma mente assim, então, não, se o cara é evangélico, nossa, então ele está salvo. Ele se deixou batizar de novo, pronto, agora sim. E gente, então significa que nem todo evangélico é salvo, e existe salvo que não é evangélico. Por quê? Porque o reino
de Deus não se limita ao ser evangélico ou não ser evangélico, mas todo aquele que se submete ao governo de Cristo. Obedece a sua palavra, teme a Deus e crê que o sangue de Cristo lavou os seus pecados. Nós temos... Pastor, tem um filme, não sei se você já ouviu falar, acho que é Astigmata, que tem até no final do filme que fala uma frase que tem pessoas, por exemplo, os católicos se apegam ao crucifixo, né? E aí no final do filme fala, erga um pedaço de madeira e ali estarei. Me adore no quarto e ali estarei. E aí eu sei que no final de tudo isso diz, eu estou em todos os lugares, desde que você me busque de todo o coração. Aí eu achei interessante, porque a Astigmata é um filme de uma menina totalmente com a vida errante, e ela começa a receber os estigmas de Jesus. E aí a Igreja Católica daquela época não aceitava, porque é um filme baseado em fatos reais. Não aceitava. Como uma menina com a vida toda torta recebe algo que é, nossa, sagrado. E aí no final ela fala que Deus revelou essa frase a ela. Não quer dizer que eu possa viver de uma forma completamente errada e achar ainda que eu faço parte do reino de Deus. Porque muitas pessoas assim, até dentro da igreja, acreditam que são salvas e tal, por se deixarem batizar. Não, mas eu me deixei batizar, né? Eu fui para a escola dominical, eu conheço a Bíblia, né? A questão não é você conhecer ou não conhecer a Bíblia. O diabo também conhece a Bíblia muito bem. Só que a questão é você obedecer a Bíblia. Aí que está o grande dilema. Tem muito crente que está de mal com a igreja, né? Que foi não sei o que e tal, e tem seus motivos. Porque se frustraram com os homens dentro da igreja e realmente vão, e nós nos frustramos com os homens e tudo mais. Mas aí optam em manter uma vida, às vezes, dúbia, né? Dualista, no caso, né? Eles não querem abrir mão do prazer do pecado, mas também não querem se submeter a um pastoreio numa igreja. Então você quer curtir o bom dos dois reinos, né? Você quer curtir o reino da carne, e aí Paulo fala em Efésios, né? Que antes vocês alimentavam ou se submetiam ao reino das trevas, né? Pelo pecado, pela carne, né? Pelo desejo da carne. Então a pessoa ela quer curtir as duas coisas, ela não quer abrir mão do pecado. Seria o ser humano? Justamente. Ela não quer abrir mão do pecado, mas a consciência dela acusa ela. Então ela teme a Deus até certo ponto, mas ela também não deixa o pecado, certo? Mas eu posso ser diferente lá dentro da palavra. Tá, vai converter na Nós temos uma formação errada, né, de igreja. Nós falamos igreja, a CBVN Batista não é igreja. A CBVN Batista não é igreja. A Igreja Católica ali do centro não é igreja. É um prédio. Nós temos a colocação errada. Nós temos a colocação errada. Eu vou para a igreja. Está fora de você mesmo, então? Né? Paulo fala, a igreja que está reunida na casa, a igreja que está reunida, não existe igreja-templo. Essa coisa nós temos que colocar na nossa cabeça, né? Que tem que parar, tem que separar. Onde é que você vai? Vou para a igreja batista. Não existe igreja batista, não existe igreja católica, não existe igreja. Existe igreja que é você. Construção sem fé. Ele vai buscar o quê? A igreja de Cristo. Ele não vai buscar a batista, ele vai buscar aqueles que são igreja de Jesus verdadeiro. E ele vai buscar em toda tribo, em toda nação, em toda língua, né? Como fala ali, né? É isso que nós temos que botar no nosso coração. Porque nós somos hipócritas de em casa viver de um jeito, agora eu vou para a igreja e vou viver de outro. Caramba, você é igreja em casa, você é igreja na rua, você é igreja no trânsito. Você é igreja de Cristo, você é de Cristo. Então você não pode ser igreja num lugar e em outro lugar ser hipócrita, ser estúpido, ser ignorante. Às vezes nós somos, não quer dizer que não vamos fazer isso. Né? Mas é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Onde eu estou, eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu sou igreja, eu caminho como igreja, eu sou igreja. Aonde eu vou? Eu vou sair de um templo batista e vou para um templo luterano, então eu vou sair de um templo. Mas a igreja, OSNI, vai continuar mesmo. Então agora eu vou sair daqui e vou para lá porque eu tenho que ser diferente. Igreja OSNI. Pastor, só para finalizar, talvez, para explicar também.
A ideia de igreja na época de Jesus e dos apóstolos é a ideia de comunhão, né? De congregação, né? Jesus se reunia para comungar as mesmas ideias, para ensinar, para instruir, e foi isso que os apóstolos começaram a fazer em Atos. Sim, congregar, né? Congregar. Sim. A ideia de partir o pão e tal era numa casa, aquela família ali, onde que as pessoas lá. E eclesia tem essa ideia justamente porque a ideia eclesia vem do grego e é uma reunião. Tanto é que era um termo não usado para a igreja de Jesus Cristo, era um termo usado fora, né? Eclesia. É uma reunião administrativa, uma reunião do condomínio, uma reunião... tipo, vamos eclesia. Então, Vamos nos encontrar? É tipo isso? basicamente isso. É uma reunião, certo? Por exemplo, um grupo que se reúne, isso é uma eclesia. E como era um grupo que se reunia para ter comunhão, né? Aí se tornou então a eclesia. Mas não é um termo que surgiu, não é um termo sagrado que Jesus falou, vou revelar uma palavra nova para vocês, usem eclesia, porque essa é a igreja que eu resgatei. Não é essa a ideia, né? É um termo que foi emprestado, na verdade, do mundo secular. É que a comunhão também ela se faz necessária para fortificar a nossa fé, né? Sim, sim. Porque andar sozinho, você pode até andar, mas até onde que você vai sozinho? Sim. A ideia, ela está certa. A ideia, ela está certa, né? De se congregar, de tal, mas não existe receita. Novamente, agora vamos pensar assim, qual é o culto, né, que Jesus se agrada? Né? Existe alguma a gente estudou isso no seminário teológico, existe uma liturgia, essa era a palavra. Existe uma liturgia sagrada que Jesus Cristo deixou, né? Do culto, né? Tipo, por exemplo, tem que ter uma introdução, um louvor, aí uma palavra bíblica, uma leitura, daí vem a oferta, daí vem não sei o que e tal. Existe uma liturgia sagrada que Jesus deixou escrita? Não tem receita, mas existem algumas coisas que já eram feitas na sinagoga, né? Por exemplo, as primeiras reuniões, a gente não pode desassociar o primeiro cristianismo que surgiu lá na Judéia com o culto judaico, porque ele empresta bastante características da forma judaica do encontro na sinagoga, certo? Eles estavam habituados, eles surgiram porque as primeiras pessoas que se converteram eram judeus. Claro que agora eles cultuavam de uma forma diferente, com um entendimento novo. Eles cultuavam a Jesus Cristo, certo? Apesar que Jesus não fazia o que eles faziam, né? Em que sentido? No sentido assim, né? Os judeus iam lá, adoravam, cantavam, louvavam. Jesus, tem algum relato que Jesus chegava na sinagoga, fazia toda essa liturgia desde a época do judaísmo? Não sei se ele estava muito mais preocupado em ensinar o povo, em transmitir aquilo que o Pai queria que ele transmitisse. Sim, Mas até certo ponto ele se submetia à liturgia. Eu acho que não tinha nenhum problema direto com a liturgia. Inclusive ele falava, tudo que os fariseus, os escribas dos fariseus falarem, obedeçam. Só não vivam como eles vivem. Aquilo que eles estão ensinando, pode praticar. Ele nem ia contra tanto o ensino alguns sim, mas ele diz, os ensinos, aquilo que eles estão ensinando. Aquela palavra, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, a questão, por exemplo, quando ele foi, aos 12 anos, quando ele foi encontrado no templo, ensinando, debatendo, né, com os escribas, eu vejo assim, ele era uma pessoa que era como é que posso dizer? Dialogava com as pessoas que ensinavam ali, no caso, né? Mas, lógico, o ensino dele sempre ia além. Né? Uma coisa que ele introduziu, né, no momento de encontro da sinagoga, e todo mundo ficava escandalizado com isso, é quando ele curava, né? Porque ele não media esforços de curar no meio do encontro, né?
Tanto é que tinha uma mulher lá enferma, lá desde 12 anos, não sei quantos anos, né? Que estava lá encurvada e tal, e ele curou ela dentro da sinagoga, né? E aí todo mundo ficou, e era no dia de sábado, isso que o maior problema não foi nem ela ser curada ali, o problema era no dia que ela foi curada, né? E aí eles até diziam, venham outros dias nos quais vocês podem ser curados, mas não vem no sábado. Doente no sábado não vem para a sinagoga, né? Fica em casa, em outras palavras. Mas ele introduziu algo que não havia, eu creio que não havia isso no encontro da sinagoga. Em várias reuniões dele, né, nessa congregação, nos ensinos que ele fazia, ele curou, né? Tem vários textos que diz, trouxeram o aleijado até ele, abriram o telhado. É que ele também não se reservava somente às sinagogas, né? Ele ia na casa da sogra de Pedro, né? por exemplo, e encheu de gente, né? E todo mundo trazendo enfermos para ele curar. Tem Então, o pena da saúde dela. ela levantou, foi curada e depois ela levantou para servir Jesus. Né? Então, Tá, só mais uma coisa. Você disse que o reino é atemporal, né? O reino de Deus é atemporal, no céu. A igreja é atemporal também, no sentido de a igreja do passado, a igreja do presente e a igreja do futuro. É a mesma coisa. Em termos de igreja global, nós como igreja, as pessoas, o corpo de Cristo, do passado, presente e futuro. Então ela meio que seria, não sei se é atemporal, é a palavra mais certa, mas essa ideia de igreja seria global e atemporal? é como se fosse a igreja de Cristo, é aquela a qual Cristo morreu para resgatar e santificar, certo? E ela é tanto passado, presente e futuro. Então, que palavra eu poderia usar para isso? Que atemporal acho que não... atemporal. Pegando um gancho no que o Osni falou ali, de a gente deve ser igreja e tal, do que você estava falando, a questão de a gente ter esse preconceito, né, achar que o evangélico é salvo, essa coisa toda. Eu estava pensando que a gente acaba deixando de frequentar, vamos dizer, lugares onde o povo do mundo frequenta, né? Mas nós não deveríamos frequentar mais esses lugares para começar a influenciar e até pegando o que é a missão, por exemplo, hoje da igreja, amar o próximo, né? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, nós também temos preconceito se eu pegar e ver o Osni num determinado lugar aonde, para mim, ele não deveria estar, que é esse lugar do mundo. Mas, porque a gente deixa de frequentar, às vezes, determinados lugares, porque aquilo, né, eu posso me influenciar, mas não deveria ser o contrário, eu não deveria continuar, de repente, frequentando alguns lugares para influenciar esses lugares, porque senão nós ficamos só nessa nossa redoma aqui, né, onde achamos que estamos todo mundo salvo. Sabe, é um dilema, vamos dizer assim, né, que eu vou responder com uma resposta de um professor meu. Ele falou assim, todo homem, toda pessoa deveria se converter 2 vezes. Eu já chamou a atenção da turma. Como assim se converter 2 vezes? Uma vez do mundo para com a igreja, tem que se converter para dentro da igreja. Outra vez ele tem que se converter para fora. Não é se desviar, mas se converter para fora significa assumir a sua missão para ser sal e luz. Certo? Aonde? No meio das trevas. Só que eu vou um pouquinho além daquilo que já foi falado aqui. Na verdade, nós estamos eu não vou dizer 24 horas, mas nós estamos constantemente no mundo, no nosso trabalho. Em contato? Nós estamos constantemente em contato com pessoas perdidas. Diariamente nós estamos. O problema justamente é esse, que as pessoas acreditam que elas sejam igreja dentro da igreja. E que elas não sejam igreja fora da igreja. Entende? Quando eu entendo aquilo que o Osni falou, que eu sou igreja, estando dentro da igreja ou não estando dentro do templo, do terreno da igreja, eu sou igreja, eu sou governado por Deus, eu sou embaixador de Cristo. Paulo fala de sermos embaixadores de Cristo. Embaixador você é aonde você está. Você é representante de Deus na terra.
E o reino de Deus justamente tem essa ideia de nós sermos o quê? Embaixadores deste reino, representantes desse reino. E aí quebra esse, o que é vulgar, o que é vulgar, não vou dizer, mas o que é o secular. Isso é secular. Não, isso é espiritual. Para nós deveria ser tudo de Deus. Tudo é, porque Paulo fala que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória de Deus. Tudo que nós fizermos, seja o trabalho, seja o levantar, seja o deitar, o comer. Se é dormir, se é descansar, se é estar na rua, se é estar na frente da televisão, estar na frente do computador, estar na frente de não sei o que, estar no trabalho, estar correndo, estar pedalando, o que você estiver fazendo, seja para a honra e glória do Senhor. Quando você entende de que você é filho de Deus, em todos os momentos, você entende, então, que você é um embaixador de Cristo. E que aí já não existe mais, eu vou fazer uma missão. Não, você já é uma missão. Onde você está pregando, mesmo não pregando. Tá? Então, a nossa vida aqui deve ser o quê? Uma vida de pregação. As pessoas olham para você no teu dia a dia, no teu normal você já tem que estar evangelizando. Como assim? Tem que estar falando de Jesus. Não, você está mostrando Jesus constantemente. E isso é ser igreja. É bem isso, mais ou menos isso que eu... Porque todo mundo tem um amigo que frequenta um bar, que frequenta uma balada, você não precisa ir lá. Não, Vai ter estratégias, talvez, não sei, né? Mas se todos nós que somos igreja, pegasse esse teu amigo, teu grupo de amigos, teu grupo de trabalho, acho que seria bem mais fácil, Sim. né? Eu Ser vejo, igreja nesse sentido. a igreja ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Como? Pela nossa influência. Né? De repente você não está entrando no bar, mas você está em contato com pessoas que entram no bar. Né? Então, o que acontece? A questão é, quando Deus... Existem chamados específicos? Existem. Existem. Não vou dizer que não existe. Mas não é isso que vai limitar a ação de Deus naquele lugar. Né? Então, o que eu vejo às vezes, as pessoas só tomam isso às vezes como desculpa para ir para esses lugares. Pode acontecer, não, é que eu fui acompanhar um amigo. Então, enfim, sem querer colocar aqui a intenção do coração. Né? Mas a questão é vivermos... Porque é uma linha muito tênue, né? Muito tênue, Isso que eu ia falar, que aí que mora o perigo. Porque às vezes vamos supor que eu me converti, mas eu tinha um problema com o alcoolismo e aí eu quero pregar para os meus amigos que vão no bar. E o perigo de eu ter uma recaída? Você tem que estar muito certo e seguro disso. Você sempre vai ser um testemunho para aqueles teus ex-colegas. Você sempre vai ser um testemunho para eles. Agora, que Deus possa te chamar para você fazer diferença, pode. Tá? Só que você tem que ter uma convicção de que é Deus que está te chamando, e não é a tua carne, novamente, a tua carne influenciada pelos maus desejos que vão te conduzir de volta. E se Ele está te chamando, Ele sabe que você vai suportar. Então você tem que estar preparado. Tem uma frase que é pontual, assim, não precisa, né, não precisa entrar no ato para você pregar a palavra de Deus. Essa frase ela explica bem certinho o que nós temos que fazer. Pregue a palavra e, se possível, abra a boca. Ou seja, com a tua vida você vai pregar a palavra e, se possível, abra a boca. Né? Como eu falo ali, eu não preciso entrar numa zona para pregar a palavra. Né? Mas eu preciso ser, se eu conheço as pessoas que me frequentam, eu preciso ser testemunho para elas, como é que é a minha vida, como é que é a minha casa, como é que eu cuido dos meus filhos, como é que eu cuido da minha esposa. Aí o cara olha, poxa, esse cara aí é legal, eu estou indo lá, minha esposa tá, se ela descobrir, né? Então... eu vou só inverter um pouquinho naquilo que o Vanderlei falou. Eu achei interessante, a gente, faz poucos dias a gente teve o Dia da Mulher. E teve uma igreja que saiu nas ruas, né, entregando presentes e kits, né, para as prostitutas que estavam trabalhando na rua, no caso, né, e vindo de encontro que essas pessoas provavelmente não entrariam numa igreja, né, mas a igreja foi lá se entregar e tal. Claro, tem que ser pessoas que tenham
esse foco e esse preparo, né? Não é qualquer pessoa que vai sair aí para fazer isso. Mas acho interessante, né? Porque, ou vou usar um outro exemplo, né? A igreja faz um mutirão de limpeza no Rio, por exemplo. A igreja faz um mutirão, por exemplo, para ajudar aquela senhorinha que não tem condições de arrumar a casa dele, ir lá para arrumar a casa dela. E ela não é membro da igreja. Tá? Então, eu vejo isso é a igreja. Né? Quando a gente se deixa, não somente eu individualmente ser bênção, isso também, mas quando nós, como igreja, saímos do nosso culto tão santo e sagrado a Deus, né, e quando nós vamos meter a mão na massa e vamos fazer alguma coisa, isso é mais culto do que a gente está na igreja cantando? O que é mais culto? A gente visitar o enfermo? Ah, não, isso não é tão espiritual. A gente limpar a rua, a gente limpar aquele terreno baldio que está criando não sei o quê. Isso não é espiritual. Gente, a gente separa demais o que é espiritual e o que não é espiritual. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E o que eu faço com esse templo, automaticamente é espiritual. Entendemos? Então, a questão, a gente como crente, às vezes a gente pega e desassocia muitas coisas, né? O que é sagrado, o que é profano. Então, quando a gente entende que a gente é templo do Espírito Santo, a gente é igreja, e nós fomos chamados para fazer diferença, seja individual, seja no coletivo, o que eu vejo é que a igreja faz pouco no coletivo. E quando faz, vão cantar na praça. Ainda glória a Deus que já estão começando a cantar na praça. Glória a Deus por isso, porque até anos atrás, o único lugar de culto era sagrado dentro do templo. Né? E o diabo estava muito feliz com isso. Né? Desde que a pessoa se converte e fique lá dentro, sendo que ele quer que ela saia, mas beleza. Mas ele dá glória a Deus, ele dá glória a Deus, não. Quando a pessoa fica lá dentro, não incomode ele. E durante a semana ele faça o que ele quer. Né? Aí está tudo certo. Agora, o problema é quando aquelas pessoas lá de dentro, né, começam a se tocar de que igreja e culto e agradar a Deus. A gente não agrada a Deus só quando a gente está dentro daquela construção, mas a gente agrada a Deus muito mais quando de repente aquelas pessoas lá de dentro elas saem, e não somente para cantar na praça, mas sim de repente para arregaçar a manga e dizer: o que eu posso fazer por você? Eu vi que você está com um problema. Teu quintal já está há tanto tempo sem cortar, é um velhinho, né? Está abandonado pelos filhos. E de repente a igreja vai lá e começa a fazer visitação aos velhinhos. A verdadeira religião, né? Visitar os órfãos. Engraçado que quando a gente vem para o culto, né? Vamos dizer assim, a gente fica ali, vou agora prover um bom culto para Deus. Não, cara, você já proveu a semana toda. Se você não proveu a semana toda, não é agora que você vai prover um culto bom para Deus. Culto é para edificação própria, né? Depois que você... Não, uma vez eu escutei que, assim, lógico, na igreja tem todos os tipos de pessoas. Na igreja, quando eu falo, o tempo. E tem pessoas que vai no culto e tem gente que fala: ai, hoje o louvor não estava bom. Hoje a pregação do pastor não foi boa, não. E esquece que o culto é você que está ali cultuando Deus. Então, assim, para você o louvor pode... O coral, como, né, às vezes tem gente que gosta de criticar, o coral pode não ter sido perfeito para você, mas foi perfeito para Deus. Desafinou aquela música, desafinou. O coral, como assim? Tá vendo? Olha só. Tá vendo? Como assim? Como assim? Criticar o coral? Quem que é isso? Quem que é essa pessoa? Que é essa mortal? Ainda bem que Deus não ouve a voz, só o Foi só um trauma. Não, Eu acho que foi soprando. Essa minoria aqui. Vamos continuar um pouquinho? No Novo Testamento, a igreja chega a confundir-se com o reino, visto que ela foi uma organização fundada pelo próprio Cristo. Assim sendo, quando nos referimos à igreja, estamos falando em torno de um grupo específico de pessoas, ou seja, aquelas que receberam Jesus Cristo pela fé e se reuniram em torno dele. Quando nos referimos ao reino de Deus, nos referimos a algo mais amplo, que tem uma dimensão histórica mais abrangente e que foi inaugurada desde a criação e tornado
manifesta com o advento do Messias. Tá, então, terminando aqui sobre essa pequena e leve introdução sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus ainda vai se manifestar em sua totalidade na volta de Jesus, né? E quando todas as coisas forem submetidas ao governo dele, e Paulo diz que a última coisa a ser submetida é a morte, né? E aí então tudo estará debaixo do governo de Cristo. Os evangelhos sinóticos, agora ele vai começar a falar sobre literalmente os evangelhos, né? Que agora a gente entende então que Jesus é aquele que, os evangelhos vão falar principalmente sobre Jesus, e Jesus é aquele que instaura, ele implanta o reino de Deus, o governo de Deus que havia se perdido aqui, ele implanta, ele restaura de novo esse governo de Deus, esse reino, porque aqui as pessoas elas buscavam a Deus, sim, elas serviam a Deus como nós servimos a Deus hoje? Não. Como assim não? Mas elas não obedeciam a Deus? Sim, algumas pessoas obedeciam a Deus. Mas hoje nós temos algo que essas pessoas não tinham, que é a presença do Espírito Santo. Então essa vida que eles levavam aqui era agradável a Deus? Até certo ponto, sim. Mas aqui hoje nós temos uma dimensão diferente do que eles tinham ali. Porque essas pessoas aqui, havia alguns profetas que eram cheios do Espírito Santo, que profetizavam a vontade de Deus. Hoje, você se ajoelhando, você hoje clamando a Deus, você hoje tem contato direto com Deus, sem sacrifício de animais, pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz por ti. Então hoje nós temos uma dimensão muito outra do que aquela que havia no Antigo Testamento. O derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que o buscam e querem. Não existe mais o mediador, né? Na época É Cristo. havia o mediador, que era o sacerdote, o sacerdote. Justamente. Agora a gente... O livro de Hebreus ele é muito rico nessa questão, né? Que Hebreus ele vai falar do Antigo e do Novo, sempre comparando, né? E sempre mostrando como Cristo sendo o sumo sacerdote, que aqui havia o sumo sacerdote, e dizer Cristo é o sumo sacerdote, o sumo sacrifício, e por aí vai. É legal o pastor fez isso ali, porque dá para ver claro assim que, olha, na criação o propósito original era esse, a obediência e tal. Agora, no Antigo Testamento a gente precisa do mediador para ter a comunhão de novo, perdoar os pecados e tal, e agora, depois de Jesus... Não, mas a Bíblia fala que Jesus é o nosso único mediador, né? Sim, depois de Jesus. Sim. Talvez você podia só ler aquele texto de João, capítulo 14, que você já tinha aberto antes. Ah, sim, sim. Porque eu falei... Porque são vários versículos. E que na verdade eu falei até agora da obediência, certo? Porque a desobediência que criou o quê? A ruptura com Deus. E já a obediência que é que fez o quê? A união novamente. E agora, o que nós agora precisamos, porque Jesus foi o nosso modelo. Assim como Jesus obedeceu, nós devemos obedecer. Significa, se eu hoje obedeço, é um sinal de que Ele é o meu Senhor. E se eu não obedeço, é um sinal de que eu não conheço a Deus, e eu não me submeto a Deus, e Ele não é o meu rei, Ele não me governa, porque é eu que estou tomando as minhas decisões, é eu que faço o que eu quero, eu não quero fazer isso, então eu não vou fazer, certo? Então, se eu obedeço, significa que Ele me governa. Agora, é um governo, a base deste governo o quê? É o amor. E o que é o amor? O amor, ele obriga alguma coisa? O amor, ele constrange? Não, o amor é submissão voluntária. Assim como Cristo amou a igreja como marido, nós, igreja, devemos nos submeter a Ele. Como uma esposa, a mulher se submete ao seu marido. Nós, igreja, nos submetemos a Cristo. Voluntariamente obedecemos aos seus mandamentos. Paulo vai falar sobre isso em Efésios, capítulo 5. Ele compara o relacionamento conjugal
com Cristo e a igreja, como o rei, o senhor, a autoridade, e nós, os submissos, que seguimos o exemplo dele, né? Então, é bem legal essa ideia. A ideia de submeter-se por amor. É isso? Por amor, justamente. Por quê? Porque Deus não manda. Claro, Ele recomenda, né, que nós obedeçamos e tudo mais, mas não é obrigação. Se o ser humano não quer, agora você vai colher as consequências. Ok? Só que não é uma imposição. Você é livre para escolher. Ou talvez é o contrário, né? A gente tem que amar primeiro para dar isso. Eu vou falar o seguinte, é impossível amar sem se submeter. É possível se submeter sem amar. Isso é religiosidade. Mesmo que fosse uma obrigação, o total ainda seria para nós. Mesmo que fosse obrigação, Ainda assim, né? Ainda seria total, te protege. Total amor, total tudo que nós recebemos. Fala, Se eu me submeter a Cristo sem amar, eu vou ser salvo? Eu creio que sim. Porque no reino de Deus nós temos os servos e os filhos. Os servos são aqueles que obedecem por obrigação. Porque está mandando, eu vou me submeter. Eu obedeço. Mesmo não querendo, mas eu obedeço. Esse é o servo. O filho é aquele que entende que é aquele que ama e se submete porque ele ama. Mas o filho tem que aprender a amar primeiro. O ideal é que ele aprenda a amar. Às vezes o filho não ama o pai, né? Às vezes quando o amor pai é crente, ele no relacionamento, né? irritado. Né? Sabe com que base que eu estou falando isso? Quando a gente começa a observar a parábola do filho pródigo, ele se desvia, ele deixa a casa do pai. E de repente ele pensa e lembra assim, cara, na casa do meu pai existem muitos servos. E se eu voltar, mesmo como servo, eu não vou voltar como filho, porque o filho ele tem herança. Agora o servo, ele só está na casa do pai para servir, para obedecer. Porque o servo, ele obedece. Nem entende muito o porquê isso, porque aquilo não precisa entender, só obedece. Né? Eu vou voltar para a casa do meu pai como servo. Porque eu sei que como servo, não me falta nada. E aí ele volta e diz, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu e tal, não mereço ser chamado teu filho, mas me aceita como servo. Jesus também vai falar que eu vos chamo de amigos, não vos chamo de servos, mas chamo de amigos, porque o servo não sabe o que deseja o seu senhor, não sabe o coração, não conhece o coração do seu senhor. Agora, a vocês eu tenho manifestado todas as coisas. Então, por isso que eu digo, né? Esse negócio de servo é como se a gente fosse obrigado, mas a gente não é obrigado. Então, será que ele não tem que amar para aceitar primeiro? Justo. Que a condição do filho também foi essa, eu vou lá então só para usufruir dos benefícios básicos que o meu pai pode dar. Ou a gente é convocado para ser herdeiros. Eu creio que é um crescimento. É o que nem a comunhão com Deus, né? Tem gente que no reino de Deus, eles entendem isso, e eles vão galgando, eles vão crescendo. Outros não crescem. Vão ficar no mesmo nível, estagnados sempre. Reconhecem que Jesus é o Senhor, que Jesus é Salvador, reconhecem que Jesus, sem Jesus eles não vão para o céu, eles obedecem até os mandamentos e tal. Só que eles não entendem a proporção que é o reino de Deus. Eu digo isso, pastor, porque quando a gente ama, a gente se compadece do irmão. Se tu vê ali o irmão passando alguma necessidade, se você vê ali, aquele que ama se compadece e ajuda. Por isso que eu me referi antes. Seria que a gente tem que aprender a amar para depois se submeter ao Senhor. Mas tem gente que faz obras só por fazer obras porque, sei lá, Porque está escrito isso que você tem que fazer. exato. Tem gente que quer Mas no a céu. palavra diz que não vai para o céu aquele que só pratica a obra. Não tem fé. O Coríntios 13, né? Se não tiver amor, né? Pode não. Eu acho que essa é a treta de Deus.
Quem vai pro céu, não? Tem gente que quer ir para o céu para fugir do inferno. Cara, é absurdo. Infelizmente tem, porque tem muita gente que quer ir para o céu para Por fugir medo, do né? inferno, com medo. Cara, se Jesus falasse, eu vou morar no inferno, vou reformar o inferno, ele vai falar que você tem que ir. Você tem que ir para onde Jesus está. Aí é amor a Jesus. Agora, se eu quero ir para o céu com medo do inferno, aí não é Jesus o meu principal objetivo. Enfim, vamos deixar essa discussão por uma vez. A gente tem que fazer o churrasco. Tá muito longe. Esse churrasco tem que sair. Para discutir. Ou a pizza, isso aí. Vamos voltar para o livro. Senão vai ver João 14 aqui. João 14. É isso, João 14. Vamos lá. São vários versículos. Quais são? João 14, 15 e 16, João 14, 21 e João 14, 23. Isso, pode ler. Se vocês me amam, obedeçam-me. E eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês Consolador que nunca deixará vocês. Aqui ele não tem separação. O amor tá vendo antes da BTS aqui, né? Agora o 21. Aquele que me obedece, esse é o que me ama. E porque ele me ama, meu Pai o amará. E eu também e me revelarei aos que me amam. E o 23. Jesus respondeu, porque só me revelarei àqueles que me amam e me obedecem. O Pai também os amará. E nós haveremos de vir e morar com eles. Enfim, é isso. O mandamento de obedecer ele não foi anulado com Jesus, tá? Porque você, não, porque hoje nós vivemos no tempo da graça, então a obediência ficou no Antigo Testamento. Entendeu? Hoje nós estamos no tempo da graça, Jesus perdoou e agora a gente pode viver livre. Não, Jesus não diz, ó, tem que continuar obedecendo. Tá? E tem aquele crente endividado, né? Tipo, pequei, mas já tô pagando a dívida, já pedi perdão, daí pequei de novo, mas eu peço perdão que tá tudo certo. Já vou pedir E daí para fica amanhã. assim. Enfim, os evangelhos sinóticos. O que é essa ideia sinótica? Significa semelhantes, né? Deixa eu ver aqui. Sinótico é uma palavra de origem grega que significa ver juntos, que vêm juntos. Já o Evangelho de João difere bastante dos demais quanto ao conteúdo e quanto à estrutura. Então, os sinóticos seriam Mateus, Marcos, Lucas, tá? Que são os três evangelhos que vão falar da mesma forma ou semelhantemente. Já o Evangelho de João, ele fala de uma forma diferente sobre Jesus, né? Mas os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. É o mesmo tema? A forma deles falarem sobre a vida de Jesus é semelhante. Por exemplo, eles vão falar de Jesus, o nascimento, vai falar sobre Jesus, crescimento, enfim, o início do ministério, é mais histórico, né? Já João, ele não é tão histórico, ele é mais filosófico, parece mais filosófico, né? Ele vai falar sobre quem é Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou isso, eu sou... Então, o João, ele é mais teologicamente mais carregado, mais profundo. Enquanto que os outros, eles falam de Jesus mais, a aparência de Jesus, o que ele fez, o que ele deixou de fazer e tudo mais. João vai falar da essência de Jesus. É como um acidente, né? Se eu e você ver o mesmo acidente, nós vamos relatar de maneiras diferentes. O mesmo acontecimento. Só que João é aquele que fala do coração, do interno. Isso. Os outros não chegam a falar tanto da personalidade, não, mas do coração de Deus. Em João nós temos aquele versículo, quem vê a mim vê o Pai. Significa, existe mais o que? A manifestação de quem Deus é. A essência de Deus. Os outros é mais quem Jesus, o que Deus faz. Ele faz isso, faz aquilo outro e tal. Então você vê mais o externo de Jesus. As ações de Jesus. João, ele vai falar mais do que? Do ser de Jesus. Né? Do caráter de Deus em Jesus. Ele não destaca tanto os feitos de Jesus, ele destaca mais quem Jesus é. Deu para pegar? Diferença? Né? Claro que nos outros também vai ter, mas não é essa a ênfase. A gente está falando do todo, a ênfase como um todo. Entender um pouco como que cada um escreveu, né? João, a personalidade de João, talvez ele colocou aquilo que ele mais se importava, né?
Mas também era o discípulo mais próximo de Jesus. O mais íntimo de todos os discípulos sempre foi João, porque ele sempre estava junto de Jesus. E foi... Não, isso aqui. Ah, Você igual já fugiu agora. das coisas. É discípulo amado, João. Discípulo amado. Significa, quando Jesus foi condenado no Sinédrio, por exemplo, João estava junto. Quando Jesus estava morrendo debaixo da cruz, João estava junto. Então, é o único discípulo que praticamente seguiu Jesus em todos os passos, enquanto que os outros fugiram, deram no pé. Ele de início também fugiu, mas ele logo voltou. Enquanto Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, ele estava junto. João foi o único discípulo que estava com Maria na cruz, né? Foi João. Justamente. E aí vem aquela parte, né, pastor, que fala, aquele que quiser perder a sua vida, ganhará a área. Aquele que ele perdeu a vida ali quando estava no pé da cruz ali. Ele perdeu para se os caras viessem, podiam condenar ele também. Sim. Só que ele morreu de morte natural. Então, o cara que mais viveu foi ele, na verdade. Ele morreu de morte natural, o resto tudo não. Então, por que João fala tanto do coração de Jesus? Que a gente consegue ver o coração de Deus em Jesus, porque ele era o mais íntimo. E todas as vezes que os discípulos, o trio, né? Pedro, Tiago e João, né? Os três eram chamados para perto, ele sempre estava junto desse trio, que era chamado para acompanhar algumas experiências que os outros não tiveram, esses três sempre tiveram. E João sempre esteve junto. Aquele que se reclinava na mesa da ceia era o que se reclinava sobre o peito de Jesus, significa era o mais próximo dele, até na hora da ceia era João. Então ele conheceu Jesus de uma essência, de uma profundidade maior do que os outros. Por isso que eu digo, a questão de obediência, existem níveis de obediência, existem pessoas que seguiam Jesus, né? À distância. Haviam pessoas que eram discípulas de Jesus. E entre os discípulos de Jesus havia o grupo dos três. E do grupo dos três havia João, que era o cara mais próximo. E isso a gente vê como é que cada um escreve sobre ele. Mas eu me refiro que a personalidade de cada um influenciou da maneira que escreveram. Com certeza. Com certeza. João talvez demonstrava muito mais afeto, carinho por estar próximo e tal. Era a personalidade dele ser mais emotivo, emocional. Sim, A gente vai ver daqui a pouco. Só que Lucas também é bem detalhista, né? Lucas, né? Lucas também é bem detalhista, porque o Lucas, você lendo, você entende que ele tem a versão da mãe. Tem alguém mais íntimo de um filho do que a mãe? Sim, Daqui a pouco a gente vai chegar em Lucas. Né? Então, os sinóticos, ok? Entendemos o que são sinóticos, né? Deixa eu ver. Pastor, só uma perguntinha. Os quatro evangelhos representam Jesus. Um é como rei, o senhor sabe ali o que é? Um como servo, sofredor. Cada um tem, os quatro representam, né? Cada um representou um. Acho que Mateus é rei, eu acho. Como o enviado Messias, o Marcos, acho que como servo. Tem no livro isso? Não sei. Eu tenho que ver. Não Tem, lembro. Mas cada um representa, os quatro representam ele como rei, outro como servo, outro como. Eu esqueci também. Filho do homem. É bem interessante. Usa isso muito, aí, eu acho que o Marcos, acho que usa muito filho do homem, que ele se refere ao professor do Antigo Testamento também. Bem interessante a linhagem, ou seja, a direção que eles colocaram, né, para Jesus. Ele coloca aqui um pouquinho, né, o problema dos sinóticos. Ele coloca aqui, qual a explicação de tantas diferenças nos evangelhos? Existiam diferenças, né? Sendo tão diferentes, como é que em outras coisas apresentam tantas semelhanças? Como, por exemplo, no caso de usarem as mesmas palavras, expressões e frases em muitos lugares. Os autores dos outros dois conheciam o primeiro quando escreveram? Qual deles é o mais antigo? Então, existem algumas dúvidas, por que existem semelhanças tão grandes, inclusive frases, parece que foram copiadas um do outro. Né? Por que existe? E por outro lado, já existem diferenças muito grandes. Um fala uma coisa, outro parece que fala outra. E por que existem essas semelhanças e essas diferenças? Tem um pouco a ver também com a personalidade de cada escritor, mas também tem o quê? O público-alvo
a quem ele está endereçando aquele escrito. E isso é fundamental. A gente vai verificar o porquê. Mas não sei. O irmão do Osmar estava jogando futebol, deu um infarto fulminante. Morreu? É, e aí o pastor quer que eu vou lá pegar e levar lá para orar por eles. A Arce mandou no grupo do coral, ainda há pouco eu estava vendo aqui. Irmão de quem? O cunhado da Arce. Osni? Do Osmar. Ele falou, ele passou pediu para mim. É Osni. Deu um Essa infarto. oração É o nome pelo Osni, cunhado cara? Osni, que sofreu com parada cardíaca e não está Da Igreja conseguindo Batista reanimar. Brasileira. Estava jogando futebol. Levaram Hoje é ele terça, para as né? pressas. Hoje é terça, ele joga futebol. É o da de empresa lá? Não sei, Não, estava ele jogando faz futebol bolacha. e daí... Tem bolacha. Aí o pastor pediu para mim levar ele lá, que ele está sem carro agora, parece que pediu para levar lá para orar por ele. Vai lá, vai lá. Tá bom? Não esqueci nada, não. Então, tá. Minha filha vai ter que ir nesse. Ah, tá. É Osni. Bom, isso agora mais pra frente, né? Aconteceu agora. Enfim. Não joga futebol. Ela joga Toda mais terça-feira, viu? Eu parei de jogar pra mim. Não, fala que é um perigo, né? Fazer um exercício desse dia Ele muito tá alto. livrando, mas tá te livrando. Ele foi só para hospital, né? E o Mais de pai? uma vez por semana. Meu Deus. Pera, ele morreu? Acabou o pastor desse Teve ligou um para infarto Osni. fulminante. Foi um infarto fulminante aqui, ó. Teve uma parada cardíaca e não estavam conseguindo reanimar. E levaram para o hospital às pressas. Então fulminou. É, só que assim, ali ela está avisando o que aconteceu. Agora já foi dado. Porque ele Já joga dado lá a- em... É lá em Santa Luzia, lá. Santa Luzia. É quase Santa Luzia, lá em Topapa. Devem ter dado a notícia Até já para o chegar- pastor É, Darcy, que porque celular ele também tem que que lá lá. tá no É, carro, que a hein? gente- é. O pastor deve ter colocado lá no Cristo. Vamos lá agora para a família. Vamos fazer isso. Alguém que gostaria de orar? Quem ora? Alguém gostaria de orar? Senhor Deus amado, glorioso que reina em nossas vidas, nós estamos aqui tratando de coisas referentes ao Teu reino, Senhor. A nós servimos melhor, nós conhecemos mais de Ti, da Tua palavra, e de repente recebemos uma notícia, Senhor, uma notícia de morte. Nós sabemos que o pecado, Senhor, leva à morte, Senhor. Se não houvesse o pecado, não haveria a morte. Nós sabemos disso, mas dificilmente estamos preparados, ó Deus, dessa separação, Senhor, que é tão difícil. Então nós te pedimos que o Seu Santo Espírito console os corações dos familiares, da família, todos aqueles que são próximos, dos amigos, Senhor, aqueles que vão sentir verdadeiramente a falta, Senhor, dos irmãos da igreja, ó Deus, que o Senhor esteja consolando a cada um, Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, que às vezes como a morte acontece tantos problemas, problemas financeiros, problemas de discórdia, de desentendimento. Não permita, Senhor, que a família use deste momento triste para estar se unindo, Senhor, para ter comunhão. A Tua palavra diz também que é melhor estar no velório do que numa festa, Senhor. Que eles usem deste momento para refletir, Senhor, e para cada vez mais estar diante de Ti, na Tua presença, Senhor. Prepara todas as coisas, porque não é fácil, Senhor, o funeral, não é fácil o sepultamento. O Senhor esteja à frente de todas estas coisas, Senhor. E nós Te glorificamos e Te agradecemos, porque nós temos o privilégio, Senhor, de ouvir e poder obedecer a Tua palavra, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, esses familiares, a família, Senhor, desta pessoa que faleceu, ó Deus. Muito obrigada pela Tua presença aqui em nosso meio. Nós oramos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. A gente não está preparado quando é assim repentino, né? Quando a pessoa está doente, quando ela parece que, né? Agora assim, de assalto, né? Parece que é de assalto, né? E eu lembro quando eu assumi a igreja aqui em Jaraguá do Sul, aconteceu com um rapaz da igreja. Ele era motorista de caminhão e de repente, numa das viagens, assim, partiu. Então é algo que
Morte sempre abala, mas esse tipo de morte é um choque. Né? Então, que Deus dê sabedoria também às pessoas mais próximas para estar dando força aí para essa família. É mais difícil ainda quando é assassinado, né? É. No caso do meu cunhado. Muito Algo ainda é trágico. Né? Amém. Enfim. Vamos dar uma pincelada rápida sobre o restante e a gente se despede por hoje. A questão é a seguinte, essa diferença e essas semelhanças, só colocando o que foi comentado antes. Existe a diferença da personalidade, mas também do público-alvo ao qual foi endereçado. A gente vai ver em Mateus algumas características muito fortes para o povo judeu. E foi escrito para os judeus. Então a gente vai ver muitas vezes como é que Mateus tenta convencer os judeus de que Jesus é o Messias, é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. A harmonia dos sinóticos. Então existe uma certa harmonia entre eles e estudando eles, parece que houve um escrito inicial, alguém que escreveu alguma coisa sobre Jesus. Naquela época, muitas pessoas estavam escrevendo coisas sobre a vida de Jesus, mas nem todas elas eram verdadeiras. Né? Mas parece que alguém leu, por exemplo, antes de Lucas, escreveu o Evangelho de Lucas, parece que ele leu Marcos, né? E essa teoria que os teólogos levantam, de que Marcos seja o primeiro evangelho a ter sido escrito, que é mais curto. Mateus, depois vendo, escreveu o evangelho dele e acrescentou algumas coisas a mais que Marcos não tinha colocado. Né? Então ele coloca algumas coisas a mais. E Lucas pega e também faz o evangelho dele mais focado também em entrevista com Maria, por exemplo, que a gente vai estudar quando a gente for estudar Lucas. É ele que escreve para Teófilo? Isso, é Lucas que escreve para Teófilo. Então já é o endereço a alguém que não é judeu. Né? Marcos também, ele escreve para pessoas que não são judias. Por isso que Marcos ele explica algumas coisas concernentes à cultura judaica. Por exemplo, a questão de lavar a mão. Nossa, os teus discípulos não vão lavar a mão antes de comer? E aí Marcos explica, porque era costume dos judeus lavar as mãos várias vezes antes de comer. Cara, se você está escrevendo para o judeu, você tem que explicar para ele o que isso. Não, você não precisava explicar para o judeu. O judeu sabia, lendo, o que isso significava. Mas, como Marcos está escrevendo para pessoas não judias, ele pensa, eles não vão entender que não é que eles não lavaram a mão, é porque eles não lavaram 7 vezes a mão antes de comer. Então, ele se preocupa em descrever, então, os judeus têm o hábito de lavar as mãos cerimonialmente várias vezes antes de comer. 7? Se não me engano, eram 7 vezes. Então, é cerimonial. É fazer uma cirurgia. Por quê? Escolhamento natural. Por quê? Porque você, comendo, você se tornava impuro. E se tornar impuro significa você não ser mais agradável a Deus. E aí Jesus diz, gente, não se preocupe com aquilo que entra, não é aquilo que entra. Porque aí Jesus diz, porque o que entra vai para o estômago e é lançado fora.